Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia. Amém. Efésios capítulo 5 versos 1 ao 33. Novo Testamento, vida do Pai. Assim sendo, sejam seguidores de Deus como filhos que são amados. Andem no amor, na mesma forma que o ungido também nos amou e se entregou por nós como uma oferta e um sacrifício a Deus com um aroma agradável. Mas não deixem que tais coisas como o sexo fora do casamento e toda impureza sexual ou desejo por riquezas sejam sequer mencionadas entre vocês, já que evitar tais coisas é a característica daqueles separados para Deus. Tampouco devem vocês usar de obscenidades, se envolver em conversas fúteis, ou contar piadas imorais, que não são apropriadas. Ao invés disto, deem graças, pois vocês sabem disto, sem sombra de dúvidas. Ninguém que se envolva com sexo fora da aliança do casamento, que pratique atos sexuais impuros, nem aquele que é ganancioso, que de fato adora ao dinheiro como um ídolo, possui qualquer herança no reino vindouro do ungido e de Deus. Que ninguém os engane com palavras inúteis disputando esse fato, porque é por causa dessas mesmas coisas que a ira de Deus virá sobre aqueles que são desobedientes. Assim, não participem com eles dessas atividades. Pois vocês antes estavam na escuridão, mas agora vocês estão na luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade e retidão e verdade, demonstrando o que é agradável ao Senhor. Não tenham participação nas obras da escuridão, que beneficiam ninguém, mas em vez disso, os reprovam. Pois é vergonhoso até falar das coisas que eles praticam em secreto. Mas todas as coisas, quando são reprovadas, são expostas pela luz, pois a luz revela tudo. Dessa forma, ele diz: acordem, vocês que estão dormindo, e levantem-se dentre os mortos, e o ungido lhes dará luz. Assim, sejam bastante cautelosos sobre seu comportamento, não como tolos, mas como sábios, aproveitando o máximo do tempo que resta, pois estes são dias maus. Mais ainda, não sejam tolos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. E não fiquem bêbados com o vinho, que produz a falta de domínio próprio, mas estejam sendo enchidos até estarem plenos do Espírito. Expressem as meditações espirituais do seu coração com salmos e hinos e canções espirituais, cantando e fazendo melodias vindas de seus corações para o Senhor, sempre dando graças a Deus, o próprio Pai, por todas as coisas. No nome de nosso Senhor Jesus, o ungido. Submetam-se uns aos outros no temor do ungido. Esposas, sejam completamente rendidas aos seus próprios maridos, como que ao Senhor. Pois o esposo é o cabeça da esposa, assim como o ungido é também o cabeça daqueles que foram chamados para fora, ele em si mesmo, sendo o Salvador do corpo. Pois como aqueles que foram chamados para fora são completamente rendidos ao ungido, que as esposas também sejam rendidas a seus esposos em tudo. Maridos, amem suas esposas assim como o ungido também amou a comunidade dos chamados para fora e se entregou por ela, para que pudesse fazê-la santa e a purificar pela lavagem na água da palavra que ele fala rema, grego. Isso é assim para que ele possa apresentá-los a si mesmo como uma noiva, aqueles da comunidade dos que foram chamados para fora que são sem manchas nem rugas, nem qualquer outra coisa desse tipo. Pois é necessário que ela seja santa e sem defeito para ser parceira neste casamento. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como eles amam a seus próprios corpos. Aquele que ama sua esposa ama a si mesmo.
Pois nenhum homem jamais odiou seu próprio corpo, mas antes o nutre e o trata bem, assim como o ungido também o faz com os que foram chamados para fora, pois nós somos membros do seu corpo. Por esta razão um homem deixa seu pai e mãe e fica grudado com sua esposa, e os dois se tornam uma só carne. Gênesis 2 verso 24. Este mistério é profundo, mas eu estou, na verdade, falando sobre o ungido e dos chamados para fora. Entretanto, cada um de vocês deve amar sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar seu marido.